E aí, tudo beleza? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Olha eu aqui em cima no cantinho superior direito da sua tela. Pessoal, recapitulando na nossa história aqui desse review do mini PC Morefine N600, no primeiro episódio aí nós já falamos sobre as especificações técnicas, os aspectos de projetos e design, a parte de engenharia, a parte mecânica funcional do mini PC. No segundo vídeo eu falei sobre os depoimentos e experiências conforme a jornada ao longo de um período de um mês, fazendo diversas instalações, testando o dual boot entre Windows e sistema Linux, os drivers, vendo aí diversas coisas que foram acontecendo e trazendo dicas de como proceder nas mais variadas situações perante vários erros que foram acontecendo. Informações válidas para quem quer justamente mitigar e já evitar problemas, certo? E agora a gente vai partir aqui para esse terceiro episódio desse review. E aí, se você não viu o primeiro nem viu o segundo vídeo por completo, vai lá porque vale a pena, tem muita informação aqui acumulativa, e volta porque eu vou estar aqui te esperando. Então nós vamos seguir agora com os benchmarks comentados. E aí, aproveitando já, fazer um adendo à segunda parte, né, o segundo vídeo, sobre o Security Boot, ele está 100% funcionando agora, né? Eu tive aquele vacilo que eu apaguei sem querer lá, eu falei dada a correria, a plataforma aqui, né, a chave PK, e agora eu já consegui reestabelecer, consegui a chave que funciona perfeitamente, e ele está 100% ativo, tanto como já estava no Windows, como está agora no Fedora Linux, que consegue inclusive mostrar que, de acordo com a conformidade da certificação de segurança, nós temos aí o Security Level 1 totalmente validado. Tá? E o legal aqui é que nós quase conseguimos certificar o Security Level 2. Ficou apenas um item aí, que é o AMD Firmware Write Protection, que ficou de fora nesse momento. Mas, né, tá basicamente aí, conforme a grande maioria dos computadores e notebooks que são vendidos hoje em dia. Ainda na parte 2, um issue que eu tive muito grande foi o problema do som analógico via P2, né, que logo que eu instalava o Windows e tudo, ele parava de funcionar, como eu relatei. O que eu descobri foi que, observando, depois que você faz todos os updates e dá o boot, aparece na opção do Windows Update uma versão avançada, onde você pode baixar os drivers opcionais. Dentro desses drivers opcionais existe ali os codecs e tal, que acaba ativando o High Out Definition da Realtek, que é da placa-mãe. Beleza? Então não necessita do drive avulso, mas se no seu caso não der certo, você sabe aí que o drive avulso da Realtek, né, no modelo tal, vai funcionar. Os testes de benchmarks que foram realizados, eu separei em dois grandes grupos. Os grupos online, que são aí variados testes que pegam hora mais CPU, hora mais GPU e hora híbrido entre eles, onde a tentativa é simular diversas situações de workflow. E uma grande quantidade também de benchmarks stand-alone, ou seja, são aqueles que funcionam de forma independente, eles existem por si só e funcionam offline. Tá? Então tem aí Cinebench, da parte de renderização, e a Unedine, 3D Mark, PC Mark, um monte. Vou falar sobre cada um deles e comentar sobre cada um deles agora. Então, sem mais delongas, bora para os benchmarks comentados. Primeira coisa, preparando a máquina, né? Mostrar para vocês como foi no setup da máquina, né? Lá no CMOS, né? A BIOS, comumente falado, como que eu deixei as configurações para fazer esses benchmarks. Eu fiz, né? Só recapitulando aqui, a troca da pasta térmica de fábrica para uma melhor, coloquei a fan, né, a velocidade da fan travada em 100% de energia dela, e depois eu fui assumindo uma curva de controle da fan para usar no dia a dia a máquina, tá? Coloquei ele no modo game para o GFX/MA, o TJ Max, que é a temperatura máxima da CPU travada em 90, lembrando que a especificação da AMD ele suporta 95 graus, mas aqui a gente deixa uma margem de segurança, e o TDP, que é o Thermal Design, né, da placa-mãe junto com a APU, para 45 watts, que é o nominal, e aqui em 54 watts, forçando aí ele ter uns boosts maior ainda, né? Também habilitei o USB 4/Thunderbolt 3. Veja agora.
Certo. Então, por que online benchmarks? Hoje em dia, o browser, o navegador, se não é o principal aplicativo que vem de fábrica já nos dispositivos, está entre os mais importante de todos, porque hoje nós vivemos com muitas informações e serviços, assinaturas online. Então, muitos aplicativos rodam online, né? Inclusive, nós temos aí as tecnologias de web app, web view, que, né, os aplicativos até de celulares e de computadores. Temos o cloud com o streaming, né, máquinas virtuais, etc. Uma gama de coisas online. Nós temos aí os SaaS, que são o Software as a Service, né, como tem Office Online, a Adobe Online, nós temos o próprio Windows Online, que a gente paga a assinatura recorrente para ter aquele serviço online, que inclusive potencializando os nossos fluxos de trabalho. Temos as plataformas de games, as plataformas de EAD, e também a grande vantagem do navegador é que ele busca uma padronização. Então você tem um tipo de navegador, ele usa um mesmo esquema de engine para servir em vários sistemas da mesma maneira. Essa é a proposta deles, né? E qual foi o utilizado aqui? Foi o Google Chrome, da versão oficial, distribuída pelo próprio Google, né? 64 bits e a versão específica 110, tá? E eu não fiz nenhuma alteração, ele está com as settings, né, os flags dele padrão de instalação, porque é o modo como ele vem para a gente comparar aí no sentido do out of the box, né? Como a gente tira da caixa, coloca o navegador e como que vai responder aí esse mini PC ou o desktop, né? Se você for fazer um comparativo como esse também, por referência. Seguindo aqui, no primeiro online benchmark, o Basemark 3.0. A proposta dele é simular vários workflows de requisito visual gráfico, explorando a diversidade de tecnologias como JavaScript, WebGL, CSS e o DOM, tá? Como a gente pode ver aqui, né, no gráfico, a gente conseguiu constatar que dentro do sistema operacional, Fedora 37 Workstation, Ubuntu Mate 22.04.2, Windows Pro, né, 11, nós tivemos aqui que o Fedora teve a menor pontuação dentro do Basemark e o Windows 11 Pro teve a maior pontuação, né? O Windows chegou a alcançar 23,87% maior performance do que o Ubuntu Mate, que manteve o melhor score no Linux, tá? E aqui é importante observar que em todos eles eu fui fazendo uma verificação entre também a atuação do single channel versus dual channel de memória RAM e a pasta térmica, como performou. Em diversas situações eu tinha feito o teste cru com a máquina V e depois com as otimizações físicas que eu fui realizando. E o legal é ver aqui que no Fedora 37, ele do single para o dual channel RAM, ele subiu 13,42%. Saindo do single channel para dual channel RAM mais pasta térmica, ele subiu apenas 9,54%. Né? Tem aquelas margens de erros. E no Windows 11, ele saindo do single com a pasta térmica para o dual com a pasta térmica, ele teve um acréscimo de 13,65%. Tá? O Bmark, ele já é um stress de teste gráfico 3D e ele utiliza basicamente HTML5, né, para fazer aí chamar a API de WebGL. Esse projeto ele é de 2017 e 2018 e a ideia dele era mostrar a capacidade multimídia via web. Aqui a gente consegue ver que o Fedora 37 já foi o grande troféu aí ganhador e deixando o Windows 11 lá na lanterninha, com o menor score, tá? Vale observar aqui o seguinte, que o Fedora 37 marcou o maior score, alcançou 13,30% maior performance que o Windows 11, que foi o menor score desse teste, né? E mais uma vez nós tivemos aqui acréscimo na parte física, né, que surtiu efeito quando a gente faz as otimizações da máquina também. Então não basta só fazer todo um sistema de tweak, de aperfeiçoamento de software. Você tem que deixar a máquina também redonda para ela poder performar melhor. Já no Jetstream 2, que é um conjunto que vem do Browser Bench, a proposta dele aqui é simular várias situações de aplicativos, web apps, rodando na internet, que é ele abrir, ele roda e avança. Então ele simula como se fosse a pessoa abrindo vários web apps
online e avançando. Ele usa tecnologia JavaScript e WebAssembly. Nesse daqui, a gente pode ver que o Fedora 37 teve a menor pontuação e a maior pontuação foi no Ubuntu Mate 22.04. Aqui na síntese, né, da inferência, o Ubuntu Mate Linux marcou maior score e alcançou 5,70% maior performance que o Fedora 37, que foi o menor score, né? Ainda superou ou empatou aí tecnicamente com 0,20% a mais que o melhor score do Windows. Então a gente teve aí basicamente o Windows 11 e o Ubuntu Mate praticamente no mesmo patamar. Tá? Em single channel versus dual channel e pasta térmica, a gente vê aí em todas as situações também crescimento de performance. O Browser Bench Motion Mark, que é um outro teste focado aqui muito para medir a capacidade de animar cenas complexas numa expectativa de taxa de quadros usando o navegador e seus recursos. Também aqui da família do Browser Bench, né? A gente conseguiu ver aqui que quem performou melhor foi o Nobara 37, que é um sistema Linux que vem da base do Fedora 37. Ele é customizado. Comentei sobre isso também no vídeo passado. E tivemos aqui o menor score no Motion Mark, foi o Windows 11 Pro com o single channel de memória RAM, mas já com pasta térmica. Tá? A informação que a gente tem aqui é interessante, não sei se foi um erro que aconteceu, que no caso do Fedora, quando ele saiu do single channel para o dual channel com pasta térmica, houve um decréscimo da performance. Talvez uma anomalia naquele momento, ou algum processo que estava rodando em segundo plano, né? Não observei, mas enfim, não chegou nesse momento impactar tanto, né, o processo, vamos dizer assim, tá? A gente vai ver por quê. E é interessante mostrar aqui que o Nobara Linux ele teve o maior score e alcançou 18,90% maior performance do que o Windows 11, que foi o menor score do teste. Seguindo na família do Browser Bench, nós temos o Speedometer 2, onde a proposta dele é uma suíte de teste que simula diversas ações de usuário em aplicações diversas, como lista de tarefas e similares. O intuito do teste é medir a responsividade de processamento através do tempo de execução das atividades via navegadores, né? Então, quem for rodar o teste vai ver que ele simula, vai pipocando a tela, ele abrindo, fechando várias listas de trabalho, como se fosse uma pessoa freneticamente ali fazendo várias listas, né? E aqui nós tivemos o Fedora 37 com o menor score, o Fedora 37 Single Channel e o Fedora 37 com Dual Channel e pasta térmica alcançando o maior desempenho, né? Nota-se que eles são bem próximos, né? Então, assim, todos eles mantiveram uma proximidade muito grande, tá? Mais uma vez aqui, interessante falar que o Fedora Dual mais pasta, ele alcançou 9,45% maior performance do que o Fedora 37 Single, que foi o menor score do teste. Mais uma vez, vimos aí a melhoria dada a otimização física do hardware também, com crescimento de performance. Já o CPU Expert, ele é um teste que é extremamente focado em CPU, tá? Ele visa fazer vários cálculos e ele vai elevando o nível desses cálculos ao mesmo tempo que a carga de threads vai gerando os hashes, que são os algoritmos matemáticos cada vez maiores. Então ele sobe ali até 32 threads, né, e vai subindo a quantidade de algoritmo de matemática ele fazendo, como se fosse, tá, uma analogia à questão do hash aí, tipo minerar criptomoeda, mais ou menos isso, tá bom? Aqui nós já tivemos o Fedora 37 Single Channel, né, na lanterninha com menor score, e o próprio Fedora 37 no maior score com o Dual Channel e pasta térmica, né? Detalhe, a gente vê aqui que houve uma boa disparidade entre os singles e o Dual Channel, né? Coisa que eu detalho aqui nas informações, tá bom? Vale a pena pausar e depois ler com calma essas informações todas. São as inferências estatísticas conforme
todos os testes realizados. Mais uma vez aqui, só essa atenção para a gente ver como que realmente o single channel para dual channel faz muita diferença. A gente teve aqui scores onde o Fedora saiu do single para o dual channel de memória RAM, subindo 32,91% de performance. Ou seja, né, é muita performance que cresceu aí na otimização física da máquina, tá? O Battle Speed, ou o Online Browser Speed Test PHP, a proposta dele é fazer uma injeção rápida através de JavaScript de PHP também ali, né, e testar a máquina. Nós conseguimos aqui verificar que o Windows 11 Pro teve o menor score dentre os sistemas comparados, e o Fedora 37 com Dual Channel teve aí Dual Channel mais pasta térmica o melhor score disparadamente, né? É interessante ver também que nesse teste de PHP, como que as máquinas com o sistema operacional, né, o navegador em cima de sistema Linux tem um desempenho muito superior nesse caso aqui do que os de sistema Linux, tá? Coisa que eu falo aqui também, né? Pode-se perceber que nesse benchmark, Linux é, em média, o dobro de performance que em Windows, tá bom? Um outro teste aqui é o Silverbench, onde a proposta dele é também focar um teste 100% em CPU usando apenas JavaScript. E a ideia dele é que ele usa um motor de renderização que faz o mapeamento de luz e verifica a capacidade ali do processador realizar isso em unidade de tempo e faz um score para comparar as máquinas, né? Nesse daqui a gente consegue ver mais uma vez que o Windows 11 ficou na lanterna, ficou com o menor score, enquanto que o Fedora 37 com Dual Channel e pasta térmica teve o melhor score. No Silverbench, o Fedora Dual mais pasta marcou maior score, alcançando 38,35% maior performance do que o Windows, né? E aqui, mais uma vez, a gente vê aí na casa dos 30% a mais de performance por causa das otimizações físicas. O Web XPR3. Esse é uma suíte de teste online muito interessante, porque ela visa, através do HTML5 e JavaScript, imitar diversas tarefas do dia a dia. Por mais que os testes de benchmark são sintéticos, eles estão cada vez mais tentando simular workflows, tentando simular ali o estilo de trabalho de um humano, né? E esse daqui é um desses, tá? Então ele faz várias atividades como se fosse uma pessoa manipulando uma imagem fotográfica, trabalhando com um álbum de fotografia, utilizando inteligência artificial para isso também, planilha de preço de ações, encriptação de anotações, OCR, que é reconhecimento óptico de caracteres, de imagem, né? Gráficos de venda e tarefas de para casa. Então ele faz esse combinado e dentro disso a gente viu aqui que o Fedora 37 ficou com o menor score e o Windows 11 Pro ficou com o maior score. Interessante falar que o Windows 11 ele obteve 26,43% maior score, performance, do que o Fedora Linux com single channel, que teve o menor. Ainda pelos resultados, verifica-se que Windows atinge margem de 21% mais performance do que Linux nessa suíte de benchmark. No caso aqui do single channel de memória RAM versus dual channel e pasta térmica, a gente vê que houve sim também crescimento de performance, né, um pouquinho mais tímido, mas houve. Né? Mas se você for considerar de 3 em 3%, 4%, é muita coisa aí, né? E aqui a gente tem a evolução, que é o XPR T4. É uma suíte completa de testes. Aqui ele usa HTML5, JavaScript e adicionou WebAssembly, que são hoje verdadeiros sistemas, aplicações online, utilizando essa tecnologia que é altamente performático e capaz. Tá? Ele usa basicamente os mesmos tipos de testes, né, e subtestes. Já aqui, o que nós tivemos? Um repeteco do cenário. O Fedora 37 ficou com o menor score, e o Windows 11 Pro teve o maior score.
Agora vamos consolidar essas informações todas. Em qual sistema operacional o Chrome performou melhor? Qual foi a melhor distro considerando o sistema Linux das que eu testei? O Dual Channel realmente aumenta a performance, né? E vamos ver aqui sobre a questão da GPU, a placa de vídeo on-board ou interna ligada diretamente, né, no chip APU, né, que é a chamada iGPU ou Internal, versus a questão do UMA e versus VRAM. Vamos lá. Em relação a todos os testes executados pelo Chrome 110, nós vemos aí que ele obteve uma maior performance em cima da base com o sistema Linux, que ganhou em 70% dos testes, ele obteve um maior score com Linux, versus 30% dos scores em maior performance com Windows. E dentro das distribuições Linux testada, que foi o Nobara, o Ubuntu Mate e o Fedora Linux, a gente viu que o Fedora Linux 37 Workstation foi o sistema que mais obteve ranking de maior score. Agora, quando a gente fala aqui também, né, a questão do Dual Channel de memória RAM versus Single Channel, a gente vê de forma muito interessante que no Fedora 37 a média foi um crescimento de 10% na performance. E vimos aqui no Windows 11 também o crescimento, que na verdade a média dele foi até um pouquinho maior, tá? Porém, sobre o Dual Channel, independentemente do sistema, ele aumenta a performance. Os processos focados exclusivos em CPU tiveram ganhos bem superiores a demais processos e foram potencializados com a pasta térmica, como a gente viu, né? Porque, por mais que a pasta térmica tenha a questão de melhorar a condutividade térmica da APU para o dissipador, ali, né, a função dela é essa, a gente vê que o sistema, ele mesmo sob muita pressão, que é importante dizer, por mais que às vezes ele não ganhe tanta performance direta num teste, é importante dizer que você ganha longevidade. Você ganha, o seu processador está trabalhando com a mesma performance alta ou superior, mas mantendo uma temperatura mais baixa. Por consequência, se tem menor dissipação térmica, ele está gerando menos calor, ele está melhor otimizado. E o consumo de energia é até um pouco menor frente a isso, né? E apesar do ganho em média percentual para Dual Channel RAM no Windows 11 ser maior, não foi suficiente para superar o desempenho do navegador Chrome 110 rodando em sistemas com Linux, na maioria dos casos. A informação aqui que é interessante a gente analisar, mas ver também a questão da tecnologia em si e limitações que possam existir de uma base para outra. No caso do Bench do XPR3 e XPR4, o Windows 11 Pro tem vantagem sobre o sistema Linux devido ao modo como o Chrome é compilado. Os testes utilizam bastante OpenCV.js, que conseguem melhor exposição aos blocos de aceleração de hardware para processamento de imagens devido a atuar com os drivers proprietários. Já em Linux, a build do Chrome, apesar de expor a GPU para o consumo em praticamente todas as APIs gráficas, há casos de não expor, por padrão, os blocos físicos de aceleração para o hardware. É o mesmo caso que acontece com blocos específicos de multimídias, né, de imagem e vídeo. No caso aqui que eu pude perceber diretamente desse mini PC, isso acontece em diversas situações, como eu já comentei em vídeos com Raspberry Pi, né? Enfim, não vou entrar na questão do mérito sobre o comercial, sobre o open source e tal. Mas a gente vê aqui também no Modify, quando a gente está usando o Chrome em Linux, que o decode de vídeo no YouTube, ele utiliza a CPU junto com a GPU. Ele não chega a usar o VCN, que é o Video Core Next 3.0 ou 3.1, né? Eu fiquei na dúvida que acho que é o 3.1, que ela tem, que é um bloco dedicado para processamento de vídeo, para liberar em si tanto GPU quanto CPU dessa atividade, tá? E isso a gente vê aqui, né? O
o Chrome na build do Windows versus Linux. A gente tem que, dentro dos blocos que estão aqui destacados, o Chrome no Windows, ele por padrão ele ativa utilizar o bloco 1, que é o da CPU, o 2, que é o da GPU, e o 3, que são os Multimedia Engines, aí, onde entra o VCN 3.1, tá? Que é o Video Core Next, que faz o decoding, que faz a utilização não só de vídeo, como os cálculos em cima da visão computacional, aritmética, matemática, processando as imagens de forma muito mais rápida do que só deixar isso numa CPU ou só na GPU. Ou seja, você tem 3 sistemas, 3 blocos conjuntos aqui trabalhando no Chrome através do Windows, porque ele usa os drivers proprietários que acessa todo o hardware. No Linux, você tem ele utilizando o 1 e o 2, que é a CPU e a GPU, de forma padrão. É possível você ativar simplesmente com um comando de linha a parte 3, né, que é para ele fazer também o processamento utilizando os blocos de Multimedia Engines, bem com a parte open source também. Mas mesmo assim é interessante ver como que nos testes de benchmark online, o sistema de base, o Chrome utilizando o base Linux, ele consegue ainda assim superar na grande maioria dos testes o de Windows, mesmo com essa pequena defasagem aqui comercial, vamos dizer assim. Para explicar um pouquinho melhor sobre a questão de como funciona dentro lá da iGPU, que ela usa a memória RAM do computador para alocar as informações de vídeo. E aí ele pega da RAM total, ele separa uma parte que é o UMA, que é a arquitetura de memória unificada, uma denominação aí da AMD, onde ele vai alocar os frame buffer, né, as texturas, o display de vídeo inicial, a BIOS VGA, que vai estar ali também dentro dessa parte UMA. E aqui você seta lá na BIOS, né, ou no drive do Adrenaline no Windows 11. O que isso faz? Quando você coloca ele 4 GB do UMA, ele trava aquilo como uma memória dedicada, que ele retira a possibilidade do sistema vir a alocar coisas nessa área de memória que ele faz como se fosse uma proteção. Ela fica exclusivamente para o vídeo, tá bom? E além disso, ele aloca de forma dinâmica a VRAM, né, que é a memória Video RAM, para ele complementar caso aquele bloco ele não seja suficiente para rodar uma aplicação, ele demanda e ele vai alocando mais textura, mais informações, compartilhando a memória, só que é feito de forma dinâmica, ela é concorrida com o sistema. A gente pode ver isso daqui, ó. Como que no Windows 11, por exemplo, em detalhe ela está ativada. A gente vê aqui que nós temos a GPU alocando, praticamente ela pode utilizar 34 GB aqui do computador que tem 64 GB. Tá? Desse 34, como que está separado? 4 GB de memória dedicada, que é o UMA, né, reservado ali para essa parte inicial, e ele consegue ainda, se for necessário, usar mais 29,9 ou 30 GB de VRAM para complementar esses 4 GB. Tudo isso, esses 34, é a memória de vídeo compartilhada que a placa está utilizando do computador. Tá? Ele vai utilizar isso tudo? Bem difícil, né? Conseguir alocar aí 30 GB, isso aí eu teria que usar texturas para cima de 8K e coisa do tipo, ele nem vai processar isso, mas ele enxerga, ele está dizendo que ele está enxergando para poder utilizar. E o legal aqui é a informação de que a memória RAM, no caso, quanto melhor for a memória RAM, menor a latência dela e tal, melhor vai ser a sua performance de vídeo para as aplicações 3D, para processamento de textura, ou seja, para o display, tudo responder melhor. Seguindo agora para nossos testes standalone, né, são os local benchmarks. A primeira aqui é o Cinebench R23. A proposta dele é um software que tem como objetivo testar o extremo uso da CPU utilizando tanto um núcleo quanto múltiplos núcleos. Aí é possível que tem dentro da sua CPU, né? Através de cálculos matemáticos avançados, ele vai renderizar um modelo tridimensional transformando em uma fotografia realística. Então, o que a gente tem aqui?
O método utilizado para comparativo foi o Cinebench R23.200, que é um programa nativo de Windows. Porém, para efeito de comparação e verificar, eu fiz um benchmark em Linux utilizando aí uma variação do Wine. Quem lembra aí do Bottas que eu fiz um vídeo falando sobre como você rodar o Amazon Music através disso e conseguir ter as músicas de altíssima fidelidade em Linux, né, que o suporte nativo é do Windows, enfim, procura aí que tem a playlist. Utilizei aqui um padrão da garrafa com modo de Windows 64-bit, com modo aplicativo, e ele simula o Windows 10 Ultimate. O runner que eu utilizei foi o CAF 7.20, que é uma variação do Wine, com otimizações. Para o display, eu utilizei o Vulkan, a API que está rodando como back-end é o Vulkan, e acionei aí o Game Mode, tá? Porque ele faz algumas otimizações para buscar melhorar um pouquinho mais a performance. E o que nós obtivemos de resultado? No single core, ou seja, utilizando apenas um núcleo da CPU, nós tivemos que o Windows 10 Pro foi o ganhador. E tivemos o Ubuntu Mate como o menor score. Tá? Mas para a gente ter como referência, o Windows 10 Pro, no caso aí do Cinebench, ele teve a melhor pontuação e ele supera os computadores, um Intel Core i7, 11ª geração, né, que é um mobile de 28 watts. Supera também, logo abaixo, um Intel Core i7 7700K, que é um processador de desktop que consome 91 watts. E também supera um AMD Ryzen Threadripper 2990WX, que tem aí 32 cores e 64 threads, né? Um processador que consome até 250 watts de desktop. Na realidade, é usado muito mais para a parte de servidor. Então, para a gente ver como, mesmo na tarefa ali com single core, com um núcleo só, ele consegue superar boas outras marcas aí de CPU, vamos dizer assim, né? E modelos que consomem até muito mais. Então, é bem otimizado, bem eficiente essa APU Ryzen R9 6900 aqui, tá? No multicore, né, a gente vê que o Fedora 37 teve o melhor score. Bacana isso, né? Porque nós vimos aí um Linux superando o Windows, sendo que o programa é nativo para Windows, mas mesmo através de uma interpretação, né, o JIT usando aí interpretadores em tempo real de abstração e compatibilidade, ele conseguiu superar o próprio benchmark que é para Windows num sistema Linux, né? E deixou o Ubuntu Mate lá como o que foi o menos performático, tá? Nesse multicore, a gente consegue ver que ele supera os computadores, um Intel Core i9 9880H, que é um processador mobile de 45 watts, ou seja, tem a mesma especificação TDP, tem a mesma quantidade de núcleos reais, né, e 16 threads, assim como esse mini PC. Você vê que ele conseguiu superar aí o seu concorrente direto, tá? Ele também supera um AMD Ryzen 7 1700X, que é um processador de desktop, e o Intel Xeon E5 2697 versão 12 de 120 watts para desktop, que é muito utilizado em servidores. É um dos principais produtos de servidores da Intel. Em single channel versus dual channel e pasta térmica, a performance sofreu o seguinte impacto. O Fedora do 37 single channel de RAM para dual channel de RAM mais pasta térmica teve um incremento de 1%, enquanto que o Windows de 0,38%. Ainda falando sobre o Cinebench, né, que é legal a gente observar aqui, usando vários núcleos do processador, o Fedora alcançou 4,41% maior performance do que o Fedora Single. Lembrando que é um teste nativo de Windows, mas que teve a performance superada em Linux, através de interpretação em tempo real. Então, ratificando aí situações anteriores, em Linux, né, porque aqui a ideia é a gente falar do mini PC, o Modify M600 conseguiu ter melhor aproveitamento do potencial da CPU, elevando os resultados em multicore, mesmo com limitação de aplicativo não rodando em plataforma nativa. Similaridade desse teste com o mundo real,
apontam porque as grandes fazendas de renderização em cloud são bem beneficiadas com multiprocessamento e carga em paralelo distribuída sobre base de sistema Linux. Aí nós vamos dar a sequência agora mais no estilo videoclipe. Então vamos lá, VJ, solta aí. Pessoal, agora a gente já entra aqui para uma outra categoria, onde eu quis fazer os benchmarks só para testar alguns periféricos aqui do mini PC, nesse caso exclusivamente o NVMe, que foi o disco que veio com ele, que é um Crucial P3 Plus de 1 TB. Aqui serão abordados o Crystal Disk Mark no Windows e um similar, eu busquei para tentar manter a mesma metodologia, um software que é um clone, né, só que utilizado em Linux, que é o KDisk Mark, tá? Mas é importante observar que como os dois sistemas de arquivos aqui, como o sistema de arquivos são diferentes nas plataformas, né, o comparativo que eles falam head to head, ou cabeça a cabeça, ele não é válido para dizer qual o melhor, porque nós estamos falando de tecnologias bastante diferentes aí entre os sistemas de arquivos. Mas dá para ter uma ideia assim, né, do que está sendo extraído no Windows em termos de performance, o que está sendo extraído no Linux em termos de performance. Mas volto a dizer, o mundo real é completamente diferente, tá? Então não dá para comparar uma coisa com a outra diretamente. Os testes vão mostrar qual performance de disco o Modifier M600 conseguiu extrair em cada cenário. Vendo aqui no primeiro momento, pelo Windows, usando o Crystal Disk Mark versão 8.0.4 de 64 bits, no Windows 10 Pro, a gente consegue ver aqui valores até melhor, onde a gente conseguiu leitura acima de 5 GB, né, e escritas acima de 3 GB nos mais diversos testes aqui. E evidentemente que o random de 4K ali é bem pesado, né, então ele consegue cai um pouco aí essa performance, porque nós estamos falando de uma coisa extremamente intensa de trabalho de disco. Aí porque entra a questão da controladora, a questão de memória SD-RAM que ele tem na controladora, temperatura, e aí um disco verdadeiramente high-end, né? Aí sim ele consegue potencializar isso aí melhor. Mas esse aqui saiu muito bem, até me surpreendeu. E no Windows 11, que ficou um pouquinho abaixo, mas a gente vê basicamente a mesma velocidade entre um e outro. Eu utilizei tanto aqui para o Crystal Disk Mark quanto o KDisk Mark, simplesmente colocando ele nos settings como NVMe, e o profile eu deixei no padrão, tá?
Quando a gente vê o Crucial P3 Plus NVMe no Linux, pelo KDiskMark, a gente vê aqui no sistema de arquivo ext4, que é um sistema mais comum e difundido em Linux hoje em dia. A gente obteve aqui acima de 4 GB na leitura para alguns testes e acima de 1.6 GB na escrita para outros. Quando a gente sai do ext4 para o XFS, que é um sistema de arquivo mais... foi criado lá em 91, extremamente antigo, mas foi sofrendo aperfeiçoamentos. Ele tem uma performance muito voltado para a parte de imagem, para a parte de multimídia, né, que ele veio lá da Silicon Graphics. Então, a gente já vê uma performance aqui melhorada em relação ao ext4. E o Bearer File System, né? Que é o que eu uso mesmo nas máquinas, que é um sistema de arquivo extremamente avançado. Inclusive tem bons vídeos sobre isso no canal Toca do Tux do Gabriel, comparando o BTRFS versus ZFS, que é o mais difundido em Unix, na verdade, em um grande sistema. Enfim, vale a pena conferir também. Muito legal esse sistema de arquivo aqui. A gente conseguiu uma performance também alta, vamos dizer assim, em relação ao ext4 também. E volto a dizer, a comparação direta com o do Windows aqui no caso, ela não se aplica muito, que a gente tem que pegar o mesmo programa com o mesmo sistema de arquivo no próprio Windows. Então, para comparar, por exemplo, um BTRFS correto contra o Windows, eu teria que botar um BTRFS no Windows e tal, mas ele não tem suporte nativo, enfim, entra em outras questões aqui. Aqui é mais para a gente ver o periférico e a atuação dele. Um outro teste de periférico que eu fiz, que me interessa muito também, então eu procurei fazer um teste aqui que é o Rightmark Audio Analyzer Test. Esse teste ele faz o quê? Ele tem um teste de sinal que ele emite, que é o calibrado, e ele internamente ele faz a reprodução, ele faz um loopback, faz a gravação desse loop e compara uma coisa com a outra, dando qual foi a distorção, qual foi o desvio padrão entre um lado com o outro, faz vários subtestes relacionados a um áudio gerado. Eu utilizei aqui, foi a saída, fiz o teste da saída P2, que é a analógica, e um teste de saída digital HDMI. O legal aqui, resumindo, é que ele teve uma performance excelente nos dois testes. Teve pouquíssima distorção, pouquíssima coisa saiu do padrão em relação... bateu bem em cima mesmo, muito bom. Ou seja, que a placa de som interna dele está bem blindada também, não está sofrendo muita interferência externa e o componente é de qualidade. O que a gente vê aqui, comparativamente, contra o B-Link GTR6 que eu falei, tem o link ali embaixo para quem quiser conferir, ele conseguiu average, né? Enquanto que o Modify foi excelente, o outro fez o average. Então, chegamos ao final dessa maratona de benchmarks com inferências, análises e comentários. Desejo que as informações tenham sido válidas e úteis para vocês também examinar aí no seu desktop, no seu notebook, no seu mini PC também, e que sirva de insights para você que está pensando também em comprar um mini PC, independente se ele vai ser um high-end ou se ele vai ser um de entrada, né? Os testes, as informações são válidas para procedimentos em termos de melhoria de otimização física, em termos de configuração, de setup, tem muita coisa útil aí. Eu agradeço bastante a todos vocês que estão vindo aqui desde o primeiro vídeo, peço ajuda para que divulguem também, para que chegue a mais pessoas essas informações, tá bom? E a parte de games, que foi algo muito requisitado, muito comentado também, e pessoas próximas que foram perguntando, já falo o seguinte, eu vou mostrar alguns vídeos, eu vou lançar esses vídeos em breve, né? Eu tô com a carga aqui que tá difícil fazer essas gravações. Adianto que essa placa de vídeo, ela é um board, provavelmente é uma das top aí do mercado, perdendo para versões mais novas dela mesmo. Agora, não dá para comparar com placas de vídeo de altíssima performance externas, né? GPUs dedicadas, como as NVIDIA RTX da família 30 ou da família 40, ou mesmo das próprias AMDs RX 6600, 6900 XT, não tem como você fazer uma comparação dessa. Nós estamos comparando uma coisa de onde a placa de vídeo tem um poder de 30 watts contra uma de 300. É até difícil você falar disso, apesar também da quantidade de coisas que tem nessas placas de vídeo que só elas por si só custam o preço do mini PC inteiro, não é verdade? Mas enfim,
ela é muito potente, ela supera muitas expectativas aí em games, considerando a proporção de uma placa de vídeo interna. Mas eu vou mostrar em breve vídeos aí no canal. Acompanhe comigo, ajuda a divulgar, e muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes. Eu vou indo nessa e falou!